como o pastor Auro falou, né? O dedinho fez assim. Ou seja, aquele alimento que Deus nos deu hoje na manhã foi só para nós. Pode comer uma outra, podemos até tentar esquentar aquela, recapturar pela memória, mas aquela comida servida naquela hora, né, Valdeci? Não temos condição de participar dela novamente. Mas tem mais. Eu sei que Deus tem sempre o propósito de nos alimentar, tem sempre o propósito de nos trazer conhecimento. O desejo de Deus é que nós sejamos a continuidade. Nós somos a continuidade do seu povo na terra. Nós somos a igreja, o Israel de Deus hoje. E o Israel de Deus hoje está com a mesma responsabilidade que o Israel no Antigo Testamento. E nós vimos alguns aspectos importantes do envolvimento de Deus em doar sabedoria, instruções. Deus deu tudo para o seu povo. Tudo. Israel falhou, não foi por falta de instrução. Não foi por falta de conhecimento, de sabedoria. Não tem povo na terra que teve tanta instrução vinda direta de Deus. E o episódio que hoje me chama a atenção, nessa noite, e já está mexendo comigo desde quando eu estava lá no Brasil, é o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, fala sobre uma rainha que foi visitar o rei Salomão. Nós estamos estudando o livro dos Reis. Nós estamos estudando os livros dos Provérbios e nós estamos fazendo um diálogo com o livro dos Reis, mostrando o contexto em que Salomão viveu e percebendo a importância do diálogo entre os textos, não é? Nós temos os textos que estão um falando com o outro. A gente vai em Deuteronômio, mas daqui a pouco a gente está no outro texto, não é? E vamos no Novo Testamento, nós estamos vendo a intertextualidade, vemos a relação entre os textos e a palavra de Deus está exatamente nesse diálogo consigo mesmo, e às vezes a gente vai aqui longe e parece que se abre assim caminhos e mais caminhos, né, são abertos diante de nós. Mas hoje eu quero demonstrar uma tese, né, que o irmão falou assim de um modo, acho que ele nem pensou naquilo que ele falou, não. Falou que a fronteira entre a bênção e a maldição é quase indistinguível. Eu falei, e é muito tênue. E o pastor Auro falou, é uma linha que quase não se dá para ver a divisória. Mas será que é isso mesmo? Então eu quero ver se consigo, né, demonstrar isso para vocês hoje. Antes eu quero fazer uma oração. Porque eu não quero falar de mim aqui, não quero que a atenção seja voltada para mim, porque muita gente vai ouvir o que eu vou dizer hoje. E eu falei com o pastor Auro, o negócio é meio sério. A responsabilidade nossa é muito séria, vocês vão ver. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite. Pedimos, Senhor, a cobertura do sangue do Teu Filho Jesus. Senhor, toma nossa mente, nosso coração, a mente das Tuas ovelhas. Vamos falar a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque esta palavra tem sido viva para nós. Estamos lendo a Tua palavra e chorando. Isso é bom sinal, Senhor, porque a Tua palavra é viva e ela tem entrado em nós como água. E, Senhor, agora nós estamos nos tornando fontes de água também. Obrigado por isso, Senhor, que nós possamos distribuir alguma coisa que sirva de instrução para o Teu povo aqui neste lugar e em toda a Tua obra e em todo lugar onde a Tua palavra for ouvida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando Provérbios de Salomão e ficamos impressionados hoje com o estudo que nós estamos fazendo, o fechamento do livro de Provérbios. Estudamos hoje, nossa última lição em Provérbios, foram os ditos de Agur. E vimos como esse homem recebeu de Deus e transmitiu para nós. Ficamos quase 2 horas aqui hoje
só refletindo naquilo que Deus deu a Agur. E nós já falamos aqui com vocês que o propósito de Deus em dar sabedoria ao seu povo, em usar profetas desde lá de Moisés, vindo, orientando, falando, é exatamente com o propósito de fazer com que o seu povo seja diferente. Porque a igreja tem que ser um lugar em que, quando as pessoas entrarem, elas precisam ter as suas dúvidas sanadas. Nós vamos receber pessoas que têm muitas dúvidas, e elas precisam entrar no santuário e chegar assim como Asaf: pronto, a ficha caiu, entendi tudo. E às vezes Deus usa instrumentos humanos para poder dirimir essas dúvidas. E uma mulher muito culta, muito sábia, lá das regiões lá do sudoeste da Arábia Saudita, um lugar que nessa época se chamava Sabá, hoje dizem que é o Iêmen. Ela, ouvindo a sabedoria e a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio provocá-lo, testá-lo por enigmas, diz o capítulo de número 10. Ela ouviu, ficou meio curiosa: será que isso é verdade? Vou lá testar, vou ver se isso é uma realidade mesmo. O que ela ouviu é que esse homem sabia muita coisa. O que ela ouviu é que esse homem tinha uma capacidade extraordinária. Não existia enigmas que fossem propostos que ele não resolvesse e não solucionasse. Ela deve ter feito uma compilação dos seus melhores enigmas e levou lá para Salomão. E quando ela chega no palácio, diz aqui, e veio a Jerusalém com um muito grande exército, uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muito ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse tudo o que tinha no seu coração. Olha, eu vim aqui porque eu ouvi que a sua sabedoria é muito grande, então me dirime essa dúvida assim. E nós não temos aqui curiosidade, né? Hoje o título da nossa lição foi curiosidade sobre as coisas pequenas, né? Aí, que curiosidade, quais foram os enigmas que essa mulher propôs a Salomão? E que ele deu resposta? Isso nós não sabemos. Talvez um dia saibamos, mas nós não sabemos. O que aconteceu é que ela colocou para fora tudo quanto tinha no seu coração. Por quê? Porque ela ouviu que Salomão tinha uma sabedoria especial, e essa sabedoria foi colocada em xeque, testada. Eu vou ver se é isso mesmo, né? É como alguém que chega aqui e como já aconteceu, né, algumas vezes, né? O seu pastor é professor de hebraico, vou lá ver se ele sabe hebraico mesmo, né? E chega aqui e joga uma dessa do Itiel de hoje, né, Biel? Ou do o cal, como é que é isso aqui, né? E só essas questõezinhas assim simples, né? E aí a gente vai e apresenta uma proposta de solução, né? Ela foi com esse intuito de ver e saber se aquilo que foi dito para ela era verdade. Irmãos, hoje muita gente está ouvindo dizer que tem a igreja, mas quando ela chega na igreja, qual é a impressão que ela tem? Olha a responsabilidade. E ali então, essa mulher se apresentou, disse tudo quanto estava no seu coração, e Salomão declarou todas as suas palavras. E diz mais o texto que nenhuma, olha só, e nenhuma, não ficou nada, absolutamente nada, nenhuma coisa se escondeu ao rei que ele não lhe declarasse. Que privilégio de Salomão de poder ser instrumento de Deus para instruir e tirar dúvidas daquela mulher. E diz aqui o texto que ela veio por causa de quê? Acerca de quê? Do nome do Senhor. Ela sabia também que Salomão não era, como nós dissemos de manhã, a razão desassistida. Ele tinha tido um privilégio de receber essa sabedoria de Deus. Aí ela vai, eu quero saber que
diferença faz entre as coisas que eu estou aprendendo aqui e as coisas que esse homem recebeu de Deus? Que esse Deus de Israel, ele existe mesmo? Eu vou lá para ver qual é a diferença. Porque eu tenho aqui no meu reino os professores, os conselheiros, os homens cultos. Eu já aprendi muita coisa aqui no meu reino, mas agora eu quero saber se há diferença mesmo nesse povo, nesse homem, com relação ao nome do Senhor, ao nome de Yahvé, ao nome do Deus Todo-Poderoso, que dizem que deu sabedoria para ele. E ela foi lá. Quando ela chega, irmãos, que surpresa! E diz aqui o texto, não somente isso, diz aqui o texto, que além de nenhuma coisa se esconder, que o rei não declarasse, ela viu outro aspecto da sabedoria, o comportamento daqueles que estavam dentro do palácio de Salomão. Diz aqui, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, muito bonita, prédio, muito bonito, a sabedoria de Salomão, muito bonito, o trono onde ele assentava, muito bonito, mas teve uma coisa a mais que ela foi detalhista e prestou atenção. Diz aqui o texto, e a comida da sua mesa, olha mais, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, amém, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor. E diz aqui, não houve, o texto hebraico foi bem traduzido aqui e não houve mais espírito nela. Ela ficou passada. Ela ficou passada. E disse ao rei, a última coisa que ela observou foi quando eles subiram à casa de Deus e viram aquele esplendor. Ela nunca viu nada diferente. Ela ficou assim, entrou, meu Deus, que coisa, que presença. Ai, que ambiente, tem uma coisa no ar. Glória a Deus. Tem alguma coisa aqui que faz a diferença. Aleluia. E ela chegou e disse ao rei Salomão, olha, foi verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria. A pessoa precisa entrar na igreja. Ela foi lá para ver o Deus de Israel e chegou no lugar e achou o Deus de Israel. E ela disse, eu não cria. Falava, olha, tem Salomão lá. Salomão é um homem sábio, a casa dele é uma coisa extraordinária. Olha, o palácio dele é maravilhoso. Olha, as coisas que estão acontecendo lá são extraordinárias. Eu não acredito. Eu vou fazer uma comissão e vou lá para ver se realmente as coisas são assim. E ela fez e chegou lá e encontrou algo que foi muito, mas muito além do que ela previa. E como ela diz aqui, eu não cria naquelas palavras até que vim. E os meus olhos viram e eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados, olha só ela aqui, estamos dando uma de, já usando a terminologia própria de Israel, bem-aventurado o homem que não se assina, Jesus lá no monte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, ela chega, bem-aventurados, usa o ashrei do hebraico, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Amém. Irmãos, Glória. Esqueçam, pastor Fabiano, Glória, mas o que nós ouvimos aqui nesta manhã, Glória, mexeu comigo. Glória. Fui só um instrumento para transmitir para vocês. Mas quando eu acordei 3 horas da manhã, com esse texto, preocupado com esse texto, preocupado em trazer alguma coisa para o estudo bíblico, como eu recebi. E eu pude passar alguma coisa para vocês aqui. Deus nos deu condições para isso. Não é? E isso para nós também se constitui o quê? Numa bem-aventurança. Agora vejam só o que diz aqui o texto. Essa mulher primeiro faz o quê? O reconhecimento. Ela reconhece, bem-aventurados aqueles que
estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. E agora olha só, o que isso resulta em relação a Deus? Bendito seja o Senhor teu Deus. Glória a ti, Senhor. O Deus de vocês realmente é um Deus que faz diferença. É um Deus que realmente está preocupado em instruir vocês. Lembra de Deuteronômio? Deuteronômio capítulo de número 4. O que a rainha de Sabá está vendo dentro daquele microcosmos ali, não era também só para ser privilégio palaciano, não. Aquilo ali era para estar espalhado em todo Israel. Porque a proposta original de Deus, vejamos aqui em Deuteronômio capítulo 4, voltamos lá, só para a gente reiterar o que está escrito aqui, nós vemos com clareza que essa proposta não era apenas para o palácio do rei Salomão, mas Deus diz aqui no capítulo de número 4, qual é o objetivo, qual é a proposta desse doar de graça, de revelação e de sabedoria. Segundo diz aqui o texto, capítulo 4, versículo 6, guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. A sabedoria não é um conjunto de conhecimento que a gente coloca na cabeça, não. A sabedoria é o conjunto de instruções que nós recebemos de Deus e colocamos em prática, e no transpirar da nossa vida, que é o transpirar desses conhecimentos, as pessoas veem a diferença. Você fala diferente, você se veste diferente, o seu rosto é diferente, o seu linguajar é diferente. Não adianta nem Pedro chegar, eu nunca vi esse homem, que eu tenho de falar, te condena. Não adianta. Olha, se envolveu com Deus, tem que ter uma diferença. Alguém tem que olhar e ver uma diferença. O profeta Malaquias estava correto. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Ele não foi coço aí, pastor Auro enfatizou aqui, poucos dias, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Estão percebendo? Glória. E então o que acontece? Aqui o Deus está dando o conselho para quê? Quando vocês fizerem isso, essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Gente sábia e entendida. Pode falar com o menor deles, até o pastor, até a criança. É gente sábia e entendida. Esse é o projeto de Deus para Israel, que agora voltando à lição, não era só para palácio, não. Isso aí era para todo Israel. Então a gente voltando aqui ao texto, capítulo 10 do livro dos Reis, nós vemos que essa mulher ficou totalmente assombrada com o que ela viu. E diz mais aqui o texto: bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti. E diz aqui: e para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Olha, gente, uma pessoa vem de fora para dizer isso. Olha, o povo que tem isso aí, Deus tem uma coisa com eles. É um povo que Deus ama. Porque nós estamos lá, não temos isso não. Eu tive que vir aqui para poder contemplar, e vocês têm isso aí, ó. É como assim, vocês têm isso aí, ó, de graça. Deus sai lá do trono, usa profetas e instrui vocês desse jeito. Deus levanta um rei de madrugada, fala com ele em sonho, no outro dia ele é o sábio e está aí, é patrimônio de vocês. Qual é o outro povo que tem isso? O Senhor falou: nem de todas as nações da terra, somente a vós eu conheci. Amém. Que responsabilidade. Aqui Deus está mostrando, Deuteronômio é uma chamada o quê? Para que os povos venham e vejam o que eles estão fazendo e fiquem assim, realmente igual a rainha de Sabá, sem espírito, totalmente, pespaçada por aquilo que está vendo.
E irmãos, esse texto nos mostra a grande responsabilidade que nós temos enquanto somos povo de Deus. Hoje as pessoas querem entrar na igreja e querem se sentir numa igreja. Hoje as pessoas querem entrar na igreja e procurar fazer o quê? Procurar o ambiente de igreja que em muitos lugares já se perdeu. A liturgia do culto. Ela olha assim, Valdeci lembra de como era criança, olha, o que me impressionava era a liturgia do culto, a organização do culto, o modo como o culto era conduzido na restauração, tinha uma coisa diferente. Aqui não tem ninguém que chega aqui, né, querendo, não, quer se mostrar, aparecer, não, a intenção aqui é cada um ser uma fonte para poder transmitir alguma coisa. Eu falei que aqui é uma grande mesa que se põe em cada culto e cada um traz a sua refeição e nós nos alimentamos. Um lê um texto, a gente come, um dá uma palavra, a gente come, um canta um hino, a gente come, e o pastor prega e a igreja se alimenta. É exatamente a composição disso. Foi o que a rainha de Sabá ficou impressionada. Chega um, olha, esse aqui é um prato especial que fizemos para a rainha. Aí ela, meu Deus, que coisa linda, que coisa boa. Ah, esse aqui, ó, você se veste tão bonita aqui nesse palácio. Eu que sou rainha, como é que manequim é esse? Onde vocês aprenderam a botar essas vestes? Vocês são o quê? Nós somos servos aqui no palácio. Glória a Deus. É isso que os irmãos precisam perceber. A igreja precisa ser isso. As pessoas entrarem dentro da igreja e sentirem Deus. Sentirem na palavra Deus. Saírem do culto orientadas o que eu vou viver no dia seguinte. E então, esse texto aqui nos mostra de um modo muito claro que Deus amava Salomão. Deus amava Israel. E Deus deu tudo isso para eles. Olha, foi um povo que a gente pode perceber muito privilegiado. Vai virando a moeda aí, veja se você tem alguma coisa a ver com isso. Você hoje, que está militando na obra da restauração de tudo. Você hoje, que está no meio de um povo que a gente sabe que tem um privilégio de Deus estar falando e orientando em tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Nós temos visto aqui, a gente está estudando a palavra, Deus está nos orientando. Estamos num culto, Deus está nos orientando. Essa igreja tem profetas. Aleluia, Senhor. Que estão falando, madrugando, orientando, e há muitos anos nós estamos ouvindo. Qual é o intuito de Deus? Para esta será a vossa sabedoria. Esta roupa que vocês vestem será a vossa sabedoria. Esse modo de falar, de viver, será a vossa sabedoria perante os olhos dos povos. Os americanos vão ver alguma coisa diferente. E qualquer povo vai ver alguma coisa diferente. Não é porque é diferente, porque o tecido é diferente. Não, é porque o Senhor falou que vai colocar uma coisa diferente. Amém. Falou que a beleza das minhas servas está no brilho do meu espírito. Aleluia. A diferença é exatamente essa. Glória a Deus. É o Senhor colocar o brilho do seu Espírito Santo em nós. Amém. Aí as pessoas param e falam, essa pessoa está com terno. Mas não é o terno, porque o político usa terno, usa gravata. Mas tem uma coisa diferente. Amém. A vida. A vida precisa falar. E a rainha de Sabá chegou ali e ficou impressionada. E então, diz aqui o texto, que ela bendisse ao Senhor Deus por causa da vida. Lembra lá? Vai lá para o Novo Testamento, você vai ver. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é mesmo? Não é o mesmo paralelo com a igreja? A igreja é também esse canal através do qual Deus é glorificado ou Deus é blasfemado. Percebem bem? Então essa rainha, ela tem para nós uma importância muito grande, porque ela fala para nós hoje. Muita gente está vindo como a rainha de Sabá, desiludida de tudo, desiludida de igreja, desigrejada, como dizem agora, cria um termo. Por quê? Porque chega, não tem na igreja o alimento, não encontra na igreja aquele ambiente espiritual em que ela sente comunhão com Deus. Vale a pena pegar o carro, tirar da garagem, seja frio ou calor, e vir para aquele ambiente para ter um encontro com Deus. Amém. E sai daquele lugar, né Valdeci? Pastor, saí desse culto chorando. Glória a Deus.
Subir a escada chorando. Por quê? Porque ele recebeu o Deus da casa, está na casa. Aleluia. Mas para isso acontecer, tem um preço a pagar. E aí, qual é a minha tese? Vocês lembram? É aquela: irmãos, é muito tênue, a linha divisória entre a bênção e a maldição é muito tênue. E eu às vezes fico impressionado com o Espírito Santo de Deus, com a sabedoria eterna de Deus, em nos dar esse livro que é a Bíblia. Glória a Deus. É livro que não chega aqui, não bota o nome desse moço aí não, porque ele fez coisa errada e não, alivia a barra dele. Não tem isso aqui. Aqui não. Aqui é pintado retrato com Hulk, com tudo. Aleluia. Não é Photoshop em resolução de 2000 não sei quantos dpi, né? Para ver mesmo a situação do sujeito. Não é? Por quê? Porque Deus é imparcial. E isso aqui, diz o apóstolo Paulo, tudo foi escrito para o nosso ensino. Amém. Tudo foi escrito para o nosso ensino. A rainha de Sabá, eu fico lendo a Bíblia e fico analisando ela chegou numa boa hora em Israel. Ela chegou numa boa hora em Israel. Chegou numa boa hora. Porque foi sempre assim? Foi sempre assim? Vejam só a sabedoria de Deus aqui nessa palavra. Preste atenção no texto, acompanha aí. Ela ficou tão extasiada e deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Trouxe riqueza. Meu Deus, isso é a coisa mais preciosa que existe. Eu vou pelo menos dar minha participação para isso aí continuar existindo. Amém. O suporte da obra de Deus não vem de político. Aleluia. Vem daqueles que Deus quer usar. Quando eles veem o projeto de Deus, eu preciso participar disso. Amém, Jesus. Traz de longe. Por quê? Porque ela vai ver que isso é o interesse de manter aquilo. Estão percebendo? Então, o suporte do nosso ministério vem de quê? Vem de vocês. Vocês têm que ter uma motivação para contribuir. Vocês têm que ter uma motivação para poder participar, para poder fazer o quê? Perpetuar isso e outros sejam beneficiados por isso que nós estamos envolvidos. Percebem bem o que eu estou dizendo? Essa mulher veio, ela viu, ela sentiu, ela participou, ela foi abençoada, e então ela aqui, olha, eu trouxe isso aqui para participar e para que isso aí continue. Percebe? A santidade da nossa vida, o modo como as pessoas verão o Evangelho encarnado no nosso modo de viver, é que potencializarão a extensão desse trabalho, que começa pequeno, mas depois vai crescer. Por quê? Porque as pessoas vão chegar e vão ver, eu não sabia que tinha isso aqui na Paul Street. Em outros estados onde nós estaremos, elas terão que ver e elas verão